Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Este é o dia que o Senhor fez e por isso nos alegraremos nele. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, que o Senhor renove o teu coração, que o Senhor te encha desta unção poderosa do seu Espírito. Meu Deus, oramos agora, Pai, para todos aqueles que se encontram, meu Pai, em nome de Jesus, no leito da enfermidade, que o Senhor venha mover sobre cada vida, meu Pai, meu Deus, mover, Senhor, este mal, mover esta enfermidade, esta infecção, meu Pai. Ô Senhor, Tu és o Deus que estabelece dentro do nosso corpo, Pai. Senhor, Tu és o Deus, meu Pai, ô Deus amado, que tira toda esta perturbação, toda esta angústia de dentro de nós. Tu és o Deus que firma os nossos passos. Tu és o Deus que nos dá esperança e nos dá vida. Ó Senhor, que o Senhor possa mover sobre cada coração nesta noite, Pai amado, e trazer abundância desta paz, deste renovo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, orando ao Senhor para que possamos ficar firmes. Temos pensamentos, meus irmãos. A nossa mente não para de trabalhar. E nós precisamos ter pensamentos bons. Glória a Deus. Ainda que momentos conflitantes e momentos de angústia, precisamos ter a nossa mente firmada em Deus. Precisamos crer no Senhor, porque maior é o Senhor que está nas nossas vidas que tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que nos tenta. Por isso, precisamos estar firmes no Senhor, firmes e abundantes nesta obra de Deus. Aleluia! Muitas são as aflições, as lutas, as provas. Aleluia! Vivemos num mundo cheio de aflições. No mundo tereis aflições, meus irmãos. E nós andamos no mundo como um termômetro. Uma hora está bem, uma hora está quente, uma hora está frio, uma hora está quente, está frio. O cristão, o ser humano também anda neste mundo desse jeito. Uma hora está bom, uma hora está cheio de aflição. Uma hora está bom, uma hora está cheio de aflição. E as aflições deste mundo, meu irmão, elas só vão terminar quando nós estivermos com o Senhor. Então, no mundo, nós vamos viver em todo o tempo conflitando exatamente as ações do mal. Por isso, precisamos estar revestidos desta unção de Deus para suportar exatamente toda a investida do maligno, meu irmão. Nós andamos no mundo como uma caixinha de surpresa, não sabemos o que está nos esperando. Então, muitos passam pela enfermidade, muitos passam pelos açoites, muitos passam pela tribulação. Muitas são as tribulações dos homens, meus irmãos. Tem tribulação que nós passamos e somos provados no meio das tribulações. Mas tem gente que planta, meu irmão, a sua própria tribulação. Então, quando nós passamos pela tribulação que nos leva a uma edificação espiritual, glória a Deus, que nos traz a perseverança, nos traz exatamente o crescimento da fé, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas tem gente plantando perturbação e colhendo aí grandes temporais na sua vida, semeando vento e colhendo tempestades, como diz o dito popular. É isso, meus irmãos, nós precisamos ter equilíbrio em tudo, equilíbrio no falar, equilíbrio no agir, precisamos estar equilibrados em todo momento. Glória a Deus. O que eu quero chamar a tua atenção, meu irmão e minha irmã, nós vemos que Jesus, sendo Senhor, sendo Deus, Ele se fez carne, se fez homem, habitou no meio de nós e se fez mestre. E o mestre se tornou servo. Amém? Glória a Deus. Jesus de mestre se torna servo. Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 13, ele diz: E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes,
filho de Simão, que o traísse. Foi o próprio diabo. O diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Você vê como Satanás tem esse poder, seduzir. Ele colocou. Nós vamos ver que as ações, quantas passagens nós pegamos aonde Satanás opera no coração dos homens para operar este mal. Então, nós vemos que Satanás, ele opera nos filhos da desobediência. Então, ou nós obedecemos a Deus, ou se sujeitamos a Deus, meus irmãos, senão corremos esse risco de deixar a porta aberta e ser influenciado por essas ações malignas de Satanás. Nós vemos o próprio Caim. Caim deixou essa porta aberta e Satanás entrou exatamente e tentou ele e ele matou o seu irmão. Nós vemos que Judas, com esta porta aberta, também se entregou e deixou Satanás operar no seu coração. Meus irmãos, está certo que muitas coisas há uma permissão de Deus, porque se Deus quisesse, ele não deixaria Jesus exatamente ser crucificado. Mas Jesus precisava derramar o seu sangue em favor de todos nós, para que houvesse remissão dos nossos pecados através do seu sangue derramado naquela cruz do Calvário. Então, meus irmãos, tem coisas que nós não entendemos o que está acontecendo. Amém? Nem os discípulos de Jesus estavam entendendo o que estava acontecendo. Por que Jesus deveria ser morto? E Jesus diz ainda, continuando: e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. E aproximando-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavando não necessita ser lavado, senão os pés, pois do mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendei os que tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor, mestre, lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Amém? Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, né? Chamado exatamente de lava-pés por muitos, glória a Deus, e muitos tomam dessa tradição, desta cultura, desse simbolismo e lavam os pés um dos outros, cumprindo um ritual. Mas Jesus não quer que a gente fique lavando os pés um dos outros. Jesus está dando um exemplo aqui, que ele sendo mestre, ele estava
ali servindo, meu irmão. Glória a Deus. Jesus, ele traz o exemplo que nós, meus irmãos, que temos o conhecimento, nós que estamos realmente revestidos desta unção espiritual. Do mesmo jeito que Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra. Nem todos. Jesus ainda disse, nem todos, porque sabia que Judas havia de traí-lo. Meu irmão e minha irmã, nós vemos que a limpeza, quando nós estamos limpos pela palavra, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. É tremendo, né? Quando a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O Evangelho, ele nos purifica. O Evangelho nos edifica, meus irmãos. Mas faltava uma coisa que Jesus estava fazendo ali. Jesus estava lavando o pé dos seus discípulos. Jesus estava exatamente mostrando que ele, sendo mestre, ele estava se fazendo servo. Glória a Deus. Jesus estava lavando exatamente o orgulho do pés da vida daqueles discípulos. A soberba, meus irmãos. Porque esse é um gesto de Jesus de lavar os pés dos apóstolos, um gesto ousado para mostrar exatamente a humildade. Porque se nós vamos voltar a uma tradição, meu irmão, na verdade quem devia lavar os pés dos seus senhores eram os servos, que era uma tradição exatamente dos rabinos, era uma tradição exatamente antiga ali dos judeus, amém? Que eram exatamente os discípulos que deveriam lavar os pés dos seus mestres. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Jesus, ele sendo mestre, ele vem lavar o pé dos seus discípulos. O que nos chama mais atenção, que Pedro, ele diz, respondeu Pedro, amém? E disse: Senhor, tu lava os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Nós vemos que Pedro ainda está preso àquele ritual, exatamente, que o servo é que tem que lavar o pé do mestre. Jesus está invertendo aqui essa situação. Jesus está invertendo exatamente. Glória a Deus. Jesus veio para servir. Jesus veio para salvar. Glória a Deus. Amém? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Nós vemos quantas situações que Deus teve que trabalhar na vida para mudar Pedro. Pedro, desde o primeiro momento que ele tem um encontro com Jesus, um homem realmente pescador, um homem que passou a noite toda lançando a sua rede e não pegou nada, glória a Deus. Mas quando ele tem um primeiro encontro com Jesus, amém? Quando Jesus manda Pedro pegar o barco e tocar alto mar, glória a Deus. E quando Jesus diz para Pedro lançar a rede à sua direita, nós vemos que aquele homem é um homem realmente que pescou a noite toda. Era um homem que conhecia o mar. Era um pescador. Glória a Deus. Amém? Muitas vezes você não tem conhecimento, mas quem tem conhecimento exatamente do mar, ele sabe o ponto, ele sabe a hora do cardume, ele sabe muitas coisas, então envolve muitas coisas para pegar. E Pedro não tinha pegado nada. Pedro não tinha pegado nada, meu irmão e minha irmã. Imagina um homem que passou a noite toda e ele volta, geralmente eles estão ali arrumando as redes, lavando a rede. Jesus entra no seu barco, Jesus exatamente prega através daquele barco de Pedro, e Jesus fala para Pedro tocar em alto mar. Glória a Deus. Nós vemos que Pedro é um homem pecador. Nós vemos que quando Jesus realmente manda ele jogar a rede e realmente ele obedece ao Senhor, nós vemos que aquela rede vem cheia de peixe. Glória a Deus. E ele reconhece exatamente o poder e a glória
de Jesus naquele momento. Nós vemos que neste momento Deus já move no coração de Pedro. Glória a Deus. Jesus disse a Pedro que ia fazer ele um pescador de homens. Nós vemos que Pedro abandona tudo e segue a Jesus. Tremendo, né, meu irmão? Mas o que mais precisa acontecer na vida de Pedro é exatamente a mudança. É a transformação que Deus vai fazer na vida de Pedro durante a sua caminhada. Glória a Deus. Nós vemos que aqui Pedro não está permitindo exatamente Jesus lavar os seus pés, por uma questão de estar questionando Jesus por ser mestre. Por que tinha que lavar o pé de um servo? Aleluia. Deus, ele muda todas as coisas. Tremendo, né? Nós vemos que Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Jesus, ele está nos servindo exatamente para que nós possamos entrar no reino de Deus. Aleluia. Jesus, glória a Deus, ele nos ensina, Jesus nos ajuda, Jesus nos liberta, Jesus intercede por nós em todo momento. Glória a Deus. Nós temos o auxílio de Jesus, meu irmão, nós temos o auxílio de Jesus, nós temos o auxílio de Jesus como advogado junto ao Pai. Nós temos esse sacerdote junto ao Pai que está sentado à direita. Nós temos Jesus que derramou seu sangue, amém, a favor de todos nós. Aleluia. E Jesus diz, amém, que nós devemos lavar o pé um dos outros. Jesus está dizendo que nós precisamos ser lavados do orgulho, nós precisamos ser lavados da arrogância, nós temos que tomar a posição de servo para servir, meu irmão. Nós precisamos tirar a resistência que tem dentro de nós, nós precisamos tirar toda esta arrogância. Glória a Deus. E nós vemos que a tradição, ela é uma tradição de homens, meus irmãos. Jesus veio nos ensinar tantas coisas. Quantas coisas que Pedro precisou ser ensinado. Glória a Deus. Jesus ensinou a Pedro a não fazer acepção de pessoas. Glória a Deus. Quando o anjo aparece a Cornélio e manda exatamente chamar Pedro, glória a Deus. Pedro jamais entraria na casa de um gentil, de um centurião romano, para pregar o evangelho. Mas o Senhor trabalha no coração do Pedro, trazendo um lençol com 4 animais imundos, glória a Deus, no qual Pedro faz rejeição dos animais, e Deus fala que tudo que Deus criou é puro, glória a Deus. E nós vemos que Pedro, ele entende a mensagem, meu irmão. Deus, ele realmente move nos nossos corações. Quantas vezes Deus está falando com as nossas vidas, meus irmãos? Deus está falando para a gente não fazer acepção de pessoas. Tudo que Deus criou é bom, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muitas vezes nos colocamos numa posição, nos colocamos no pedestal, meus irmãos, mas nós temos que servir. Glória a Deus. Nós vemos que jamais Pedro iria entrar na casa de centurião Cornélio para evangelizar sua família, mas Deus trabalhou. E eu digo, Deus está trabalhando no coração de muitos que têm rejeitado tantas situações. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos uma cultura religiosa, nós vemos uma imposição de quebra-santos. Parece que nós somos santos, que nós não entramos aqui, não entramos lá. E eu digo, Jesus exatamente te levantou como servo, glória a Deus. E o Senhor diz, não faz acepção de pessoa. É tempo exatamente de pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Não importa se tem ídolos, se tem livros de feitiçaria. Porque, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, glória a Deus, foi um homem que enfrentou a feitiçaria, foi um homem que enfrentou a idolatria, foi um homem exatamente que enfrentou a ditadura dos judeus, foi um homem exatamente que enfrentou os gentios, aleluia, foi um homem que esteve em Éfeso, enfrentou ali
os adoradores da deusa Diana, meu irmão, minha irmã. Foi um homem exatamente que ele evangelizou e muitos traziam seus livros de feitiçaria, e ele queimou tudo, meus irmãos, aleluia. Ah, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Deus está falando, abre o teu coração, não faz acepção de pessoa, porque tudo que Deus fez é puro, glória a Deus, aleluia. Deus fez o semelhante igual a ti, glória, louvado, engrandecido. Olha, Judas ia trair Jesus, e nem por isso Jesus tratou a Judas mal, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não devemos tratar o nosso semelhante mal, seja ele de que religião ele for, meu irmão. Nós não devemos tratar ele mal. Não podemos concordar com as suas práticas, meus irmãos. Não podemos condenar ele dentro do nosso coração, tendo ele por maldição, tendo ele por situações malditas, meus irmãos, porque nós não podemos proferir palavras malditas da nossa boca, glória a Deus. O Senhor não nos deu poder para descer fogo do céu e queimar as almas, não, meu irmão. Deus nos deu poder para pregarmos o Evangelho, pregar o arrependimento para que essas almas sejam salvas. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor nos lavou e nos remiu pelo sangue do Cordeiro. Jesus não veio para destruir, mas Jesus veio para salvar as almas, salvar o mundo, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Se nós não nos colocarmos na posição de servos, se nós não nos colocarmos na posição como Jesus estava ali lavando a imundícia ainda que precisava lavar, a imundícia das razões, a imundícia da resistência, porque é isso que Jesus faz em nós, tirar a resistência, tirar o orgulho. Mudar exatamente o nosso posicionamento. Nós precisamos mudar de posição, meu irmão. Nós somos muito resistentes, nós somos teimosos, nós somos obstinados, mas Jesus veio para mudar. Nós precisamos tirar a teimosia, essa obstinação. A teimosia, meu irmão, a teimosia. Somos teimosos, somos durões, somos torrões, mas Jesus vai mudar o coração de muitos, aleluia. Deus está falando do mesmo jeito que Jesus estava falando para Pedro, glória a Deus. Jesus está falando, Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Jesus falou, a mim, Senhor, não. Mas Jesus, quando falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não, só os pés, mas a cabeça, o corpo inteiro. Mas Senhor Jesus diz, já estáis limpos pela palavra, só os pés. Tremendo, né, meus irmãos? Muitas vezes já estamos cheios da palavra, já estamos cheios da unção, mas ainda tem o orgulho dentro de nós, ainda tem a resistência, meu irmão, ainda tem essa posição, meus irmãos, que queremos que as pessoas sejam escravas e nós queremos ser mestre, mas Jesus veio exatamente dizer que o servo não é maior que o seu senhor e nem o mestre é maior que o seu servo, porque todos nós somos iguais, todos nós estamos para servir. Jesus estava no meio exatamente do povo. É esse lugar que nós precisamos estar, no meio do povo. Jesus, ele disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que estão desgarrados. É para esse que Jesus veio, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. É tempo de mover exatamente e caminhar em direção daqueles que precisam ser lavados, meus irmãos, aleluia. Tem muita gente que precisa ser lavado do seu pecado, precisa ser lavado, meu irmão, exatamente das hostes espirituais do mal, e Jesus nos deu esta unção, Ele nos deu esta unção, Ele nos deu água viva, Ele nos deu esta unção da água viva, meu irmão, glória a Deus, porque o Senhor Jesus diz, quem cria em mim, como diz as Escrituras, de dentro dele vai jorrar um manancial de águas vivas, e quando este manancial de águas vivas está jorrando dentro de você, meu irmão, este manancial lava o pecado,
tocado através da pregação, através da unção, através de colocar exatamente a unção e o poder de Deus em ação através da sua vida, para estar lavando, libertando os cativos, curando os enfermos, edificando aqueles que estão abatidos, exatamente os que estão cansados, aqueles que estão sem vigor nenhum, meu irmão e minha irmã. É tempo de bênção, é tempo de renovação, glória a Deus, aleluia. Deus quer humildade dentro do seu coração, seja humilde. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, meu irmão, glória a Deus. A humildade caminha na frente de tudo. Precisamos tirar toda a resistência que está dentro de nós. Não podemos criar resistência. E o que mais acontece, meu irmão, é que nós criamos a resistência. O Senhor está fazendo muitas coisas que nós não estamos compreendendo ainda, glória a Deus. Mas Jesus está lavando a nossa consciência, Jesus está lavando o nosso coração, Ele está nos dando entendimento, porque precisa exatamente, a palavra diz que a água lava todas as coisas, a água, a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo, ela lava toda a sujeira que está exatamente no nosso entendimento, que embaça a nossa visão, que tira a direção. O Senhor te quer cheio da unção, mas muita coisa que está dentro do seu pensamento cria resistência, meu irmão, porque você vem de uma cultura de pensamentos humanos, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. É tempo exatamente, meu irmão, de se colocar na presença de Deus. É tempo de estar exatamente caminhando junto com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor, que pregou a verdade do Evangelho, aqueles que estão com seus panos, exatamente a toalha, e cingindo o seu corpo, preparado para lavar as vidas, lavar as almas do pecado, pregando o Evangelho, pregando a salvação, libertando os cativos. Meu irmão, é este plano que Deus quer na tua vida. É tempo de limpar. Começa a limpeza dentro da sua casa, glória a Deus, como o Senhor disse a Isaías para falar para Ezequias. Amém? Coloca a tua casa em ordem. Precisamos colocar a casa em ordem. Precisamos fazer igual Jesus, aleluia. Precisamos lavar os pés dos filhos, precisamos lavar os pés daqueles que estão primeiro dentro da nossa casa, aleluia. Precisamos lavar o orgulho que está no coração dos filhos, a soberba. Precisamos lavar da vaidade, precisamos lavar exatamente tudo aquilo, meu irmão, que está sujo ainda, porque Jesus quer nós com os pés limpos, Jesus quer nós com o coração limpo, Jesus quer nós numa posição, porque Ele diz: do mesmo jeito que eu faço, fazei isso uns aos outros. É mandamento, meu irmão. É tempo da humildade, é tempo de se colocar como servo e dizer: eis-me aqui. Mas o problema é que todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer mandar. Irmão, o duro que dentro de uma grande casa, quando todos querem ser mestre, ninguém vira vaso de honra, vira só vaso de enfeite. Nós não podemos ser vaso de enfeite, meu irmão. Deus não te chamou você para ser vaso de enfeite. Deus te chamou para você ser um vaso ungido, cheio do óleo, cheio da unção, do poder do Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não te chamou só para você ter um título de cristão, mas Deus te chamou para você ser um servo do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e
engrandecido seja o Senhor nesta noite, que quebra todo esse paradigma, que desfaz toda esta opressão, que abre o teu entendimento, que abre a tua vida, o Senhor que te abençoa, o Senhor que quebra esta opressão da enfermidade que está dentro do teu corpo nesta noite, aleluia, o Senhor que restaura o teu físico, o Senhor que restaura a tua saúde, glória a Deus, porque o Senhor nos lava pelo seu poder, o Senhor nos lava pela tua unção, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos enche dessa unção poderosa do seu Espírito, Senhor que move, Pai amado, a bênção dentro deste lar, Senhor que restitui, Pai amado, oh Senhor, aquilo que nós perdemos do pecado, Pai amado, o Senhor vai restituir aquilo que nós tínhamos perdido. Deus quer fazer a glória da nossa vida, glória a Deus, cheio da sua unção, cheio do seu poder, cheio da sua glória. Por isso nesta noite é uma noite, meu irmão, abençoada, porque esse é o dia que o Senhor fez e nós vamos ficar alegres, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, glória a Deus, aleluia. A unção e o poder e a glória de Deus que estabelece sobre a sua vida a bênção, o renovo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cadê o povo desta terra? Aleluia. Cadê a unção e o poder? Glória a Deus deste povo de Deus. É tempo exatamente estar debaixo dessa unção. Amém? Glória a Deus. A todos que estão conectados aí, que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.